Primeiro, eu queria agradecer, né, por essa introdução brilhante que o Dr. Vladimir Nepomuceno fez, porque ele abordou com maestria e os impactos de tudo que ele falou. Eu queria ressaltar o ponto de que essa PEC atinge a todos os servidores, porque muita gente está acomodada, acreditando na falsa propaganda que o governo tem feito desde a apresentação da PEC, de que ela só atingirá os futuros. Essa é a maior mentira, e essa mentira, ela tem o propósito de desmobilizar o conjunto da classe trabalhadora. Então, esse ponto é fundamental, eu queria começar chamando atenção para isso, porque essa PEC atinge os atuais servidores, atinge os aposentados, atinge pensionistas e atinge principalmente a sociedade. Ela não é uma PEC restrita ao serviço público, porque na medida em que ela desmonta todo o serviço público, ela vai atingir 100% da sociedade brasileira. Olha, Lúcia, nós liberamos aqui o compartilhamento, tá bom? Se você quiser tentar. Vou tentar, então. Tá. Então, essa PEC, ela atinge todo mundo e a sociedade será a maior prejudicada. Está aparecendo aí? Assim. Ah, que bom. Então, olha, ela, chamando a atenção desse ponto, né, que nos convoca, a fala do Vladimir nos convoca a dar as mãos e lutar todo mundo junto. Essa PEC vem também com uma falsa alegação de que o problema das contas públicas estaria no gasto com servidores. É uma grande mentira, eu vou mostrar os dados. E ela aponta para uma privatização e terceirização generalizadas e extinção de carreiras. Isso já vem acontecendo privatização e terceirização, mas da forma como a PEC coloca, vai ser avassalador, vai acabar a estrutura do Estado. E isso começa de uma forma, ali no artigo 37A, que essa PEC introduz. Estamos correndo o risco do fim do serviço público universal e gratuito no país. E isso atinge todo o conjunto da sociedade. Então, ela extrapola o dano para além do serviço e do servidor público. Ela atinge brutalmente a sociedade brasileira, principalmente considerando a desigualdade social que existe no Brasil. A imensa maioria não tem a menor chance de ter um acesso à saúde, um acesso à educação, à previdência, fora do setor público. Esse projeto, outro ponto que eu quero chamar a atenção, é a conexão desse projeto com o chamado regime de recuperação fiscal, que não é recuperação coisa nenhuma, é implosão fiscal. É um modelo que já entrou em alguns estados e está programado para entrar em todos os estados e municípios. Essa PEC e o regime de recuperação fiscal abrem possibilidade de grandes negócios privados. Porque vai privatizar tudo, quem é que vai assumir? O setor privado, que visa lucro. E também, nesse regime de recuperação fiscal, o próprio Tesouro Nacional está incentivando a implantação do que a gente chama de esquema, a tal securitização de crédito público. Um esquema que prevê desvio de arrecadação tributária, como foi provado na CPI da PBH Ativos S.A. em Belo Horizonte, uma empresa criada nesse esquema da securitização. A lei complementar, esse regime de recuperação, está na Lei Complementar 178, que é uma lei que foi votada no dia 15 de dezembro do ano passado, nas duas casas, sem debate algum. Aprovada, votações virtuais na Câmara, no Senado, no mesmo dia. E é uma lei gigante.
tá? Ela cria um programa de acompanhamento e transparência fiscal para todos os estados, para o Distrito Federal e para os municípios. Todos terão que entrar nesse programa de acompanhamento. E a adesão está vinculada a esse regime de recuperação, que não é recuperação, é uma implosão. Ofende a autonomia dos estados e municípios, vai virar tudo uma coisa só controlada por um trio biônico, que ela prevê a criação de um comitê de 3 pessoas, não concursadas, não vinculadas, só um que é do TCU, os outros 2 podem ser pessoas, inclusive, do mercado, e os estados e municípios terão que implantar teto de gastos, privatizações, reforma nos moldes da reforma federal. Ela incentiva o endividamento com garantia da União e a dívida com garantia da União e entra no esquema da securitização. Então, eu queria fazer esse alerta antes de entrar nessa conjuntura em que surge a PEC 32. Em que conjuntura que surge a PEC 32? Numa conjuntura de crise. Não crise da pandemia. Crise que começou ali em começou em 2014, o PIB vinha crescendo, em média, 4%. Em alguns anos ali, cresceu 7%. Mais de 7%, mas em outros cresceu menos. Então, na média, o PIB brasileiro vinha crescendo até 2014, em média, 4% ao ano. Em 2014, o PIB ficou praticamente, cresceu meio, quer dizer, quase zerou. Em 2015 e 2016, caiu 7%. O que provocou aquela crise? Nós não tivemos aqui nenhum dos fatores que produzem crise no capitalismo. Não tivemos quebra de bancos, que foi o que provocou a crise lá nos bancos nos Estados Unidos em 2007, com a crise do subprime, da farra dos derivativos. Em 2010, na Europa, idem, a crise estava nos bancos. E os estados resolveram salvar os bancos. E aí veio o desequilíbrio orçamentário. Aqui nós não tivemos isso. Os bancos aqui batem recorde de lucro todo ano. Não tivemos quebra de safra, pelo contrário, recorde. Não tivemos pestes naquela época, como agora temos a pandemia. O que produziu aquela crise? Foi a política monetária do Banco Central. E nós já cantávamos essa bola. Esse artigo aí, o Banco Central está suicidando o Brasil, foi publicado pela Gazeta do Povo em janeiro de 2016. Tem vídeo, tem outros artigos em que vocês podem analisar os dados, como o Banco Central produziu a crise. Naquela época, nós já tínhamos mais de 4 trilhões em caixa, na conta única do Tesouro, no caixa do Banco Central, em reservas internacionais. E final de 2020, atingimos quase 5 trilhões. Tudo no caixa. Mas esse dinheiro está todo reservado para o pagamento da chamada dívida pública nunca auditada. Dívida que até o Tribunal de Contas já falou que não tem servido para investimentos. E essa crise está afetando as finanças municipais. Podem ver o acompanhamento dos dados. Nós fizemos, no âmbito da Comissão Brasileira Justiça e Paz, nós temos um observatório de finanças, e nós observamos as finanças dos municípios. A partir de 2014 tem uma mudança. Por quê? Reflexo da crise fabricada. E essa crise, ela vem sendo usada como a justificativa para a PEC 32. Vocês podem ler o documento que está lá na Câmara dos Deputados, no documento da Frente Parlamentar da PEC 32. Olha como é que começa lá a apresentação da frente. A crise iniciada em 2014, a dificuldade de retomar a economia persiste até os dias atuais e vai por aí afora, justificando esse desmonte na crise e na necessidade de equilibrar as contas. O que quer dizer equilibrar as contas? Fazer sobrar mais dinheiro ainda para pagar a chamada dívida. Estamos agora, em 2020, assistindo
um avanço acelerado da pauta do capital. Estão se aproveitando da pandemia, do pânico das pessoas e aprofundando a crise fabricada. Porque as medidas são todas elas contrárias aos interesses nacionais. Aprovar a independência do Banco Central, deixando o órgão completamente autônomo em relação ao Estado. Totalmente entregue, dependente, de joelhos perante o BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, uma instituição privada que fica lá na Suíça e de lá dá as ordens que favorecem os bancos. Depois da independência, o Banco Central já elevou a Selic 3 vezes e já anunciou que agora vai aumentar mais 1% de uma vez, enquanto o mundo inteiro está com taxa de juros zero, negativa. O Banco Central continua suicidando a economia brasileira. Foi aprovada a PEC 186, transformada em emenda 109, colocou o ajuste fiscal na Constituição. Já está lá na Constituição um novo subteto para estados e municípios. Já aprovaram na Câmara o PL 5387, agora está no Senado, risco de dolarização. Abre à vontade para abertura de contas em dólar no país, libera o limite para operações em dólar. Olha as privatizações que o Congresso está aprovando, acabou de aprovar a privatização da Eletrobras, um crime de lesa pátria. A securitização de créditos, que é esse desvio de arrecadação, está lá no regime de recuperação fiscal. E o orçamento de 2021 foi aprovado com amplo privilégio dos gastos com a dívida. E o orçamento de 2021, o orçamento federal, reserva 54% para gastos com a dívida. 2 trilhões e 200. E até agora já gastamos mais de 1 trilhão. Vamos publicar um artigo semana que vem sobre isso. E está lá na pauta a PEC 32. Com isso, nós estamos aprofundando as injustiças sociais, porque todas essas medidas favorecem a privatização, favorecem o rentismo e a transferência de recurso público para bancos e para o setor privado. E aí vem a PEC 32 julgando a culpa no servidor público. O problema está no servidor? Claro que não. De onde vem essa ideia dessa PEC? Ela vem, está lá na exposição de motivos dela, baseada em estudos do Banco Mundial, 2 estudos do Banco Mundial, errados, que jogam a culpa no servidor, falam que o gasto público no Brasil está engessado em categorias como folha de pagamento e previdência. Mentira, tá? Quando eles fazem esses dados, eles distorcem. Os dados do orçamento federal, eles não olham para o gasto com a dívida, eles olham só o gasto primário, sendo que o gasto com a dívida está consumindo grandes volumes de recursos que deveriam estar no orçamento primário e não estão, porque o Brasil, ajoelhado para o BIS, cujos braços são o FMI e Banco Mundial, usa uma fórmula que não considera todas as receitas primárias no orçamento primário. Transfere parte das receitas primárias para pagamento de dívida ilegítima, ilegal, não auditada. Por isso que é importante a auditoria. Quando a gente faz a auditoria, a gente vê esses desvios, essas manobras. Os dados distorcidos apresentados pelo governo e pelo Banco Mundial visam culpar o servidor público para julgar a sociedade contra o serviço público. Julgar a sociedade contra quem a serve. Isso ficou muito claro agora na pandemia. O que teria sido da sociedade sem o SUS? E outros, né? E outras áreas da assistência, etc. Todas essas mentiras colocadas pelo governo e pelo Banco Mundial estão desmontadas na carta aberta feita pela Auditoria Cidadã da Dívida, respaldada por mais de 100 entidades. Está disponível no nosso site.
Essa carta aberta fundamentou interpelação extrajudicial que nós endereçamos aos parlamentares federais. Não poderão dizer que não sabiam. Foram vacinados por uma interpelação extrajudicial. No caso do projeto de lei orçamentária de 2021, o governo simplesmente esconde o gasto com a dívida. O próprio Paulo Guedes deu uma entrevista uma vez falando que gasto com servidor ocupa 93% do gasto. Olha, que escândalo! Um ministro da Economia que não sabe analisar os dados, vem a público falar coisa errada para julgar a opinião pública contra servidor e apoiar essa PEC. Mentem em relação a gasto excessivo em 2 décadas em que produzimos superávit primário. Ora, se houve gasto excessivo, foi com a dívida, não foi com o servidor, porque produzimos superávit. O estudo do Banco Mundial cita a crise, cita a queda do PIB em 2015, 2016 em 7%, mas é claro, não fala que a crise foi fabricada pela política monetária. Ao contrário disso, joga de novo a culpa no gasto com a estrutura do Estado. Mentem usando prêmios salariais excepcionalmente altos, usando terminologia que nem existe no Brasil, quando, na verdade, o salário de servidor público, da imensa maioria aqui no Brasil, é extremamente baixa. E a elite que ganha acima do teto, na cúpula do Legislativo e do Judiciário, não está alcançada por essa PEC. Mentem ao dizer também que tem excesso de servidores. Nós desmontamos isso na carta aberta, com base em dados do próprio boletim de pessoal do governo federal e em dados comparativos com a OCDE. O compartilhamento de serviços públicos com o setor privado, eu vou falar em seguida, vou mostrar inclusive esse artigo 37A. Ao contrário de reduzir gastos, essa PEC vai aumentar o gasto público. Ao privatizar, vão ser feitos contratos em que o governo vai ter que pagar para essas empresas que vão assumir o serviço, sabe-se lá como, e esses contratos são sujeitos a cláusulas de atualização monetária, diferentemente do salário de servidor, que está aí congelado há quantos anos. As chefias poderão ser ocupadas por pessoa fora de carreira, que vai custar muito mais caro do que os atuais, além do risco, né? Imaginem, por exemplo, na Receita Federal, onde eu trabalhei, uma chefia técnica ocupada por um empresário sonegador. Gente, é o caos, né? Danos aos servidores públicos, o Vladimir já detalhou, nem vou precisar falar. Estão perdendo a estabilidade, o regime jurídico único, as carreiras estão em risco de extinção, todos serão atingidos, mas o dano à sociedade será brutal. A sociedade ficará à mercê de empresas privadas. Vejam o que aconteceu lá no Mato Grosso. UTIs foram terceirizadas para o setor privado. Sabe o que está acontecendo lá? Investigação do Ministério Público. Por quê? 100% das pessoas que chegam à UTI morrem. Todas vão a óbito. O Ministério Público está investigando. Ou estamos diante de uma fatalidade muito triste, né? Que ninguém consegue recuperar na UTI privatizada, ou eles visam lucro e estão deixando de realizar procedimentos onerosos para garantir suas margens de lucro. O que está acontecendo lá? O Ministério Público está investigando. Tá? Então, a sociedade vai ter que decidir o que ela quer. O que ela quer? O fim do serviço público gratuito, de qualidade, com servidores concursados, preparados, testados, ou ela vai querer aquele pessoal que vai vir contratado, amigos do rei, de plantão, né, devendo favores, tendo que dar rachadinha dos seus ganhos para os gestores que lhes deram a vaga. É isso que está em jogo. Olha aí o artigo 37A. Eu faço questão de colocá-lo na tela,
porque é um artigo que vem com palavras muito enganosas, vem com palavras que, ao ler à primeira vista, quem é que vai ser contra a cooperação, que está citada aí no artigo? Quem vai ser contra a um compartilhamento? Né? São palavras que têm um cunho positivo, mas olha o que está por trás disso. Todos os entes, União, Estados, DF, municípios, poderão firmar instrumentos de cooperação com o setor privado para executar qualquer serviço público, compartilhando estrutura física. O que quer dizer isso? Amanhã, servidor, servidora, você vai chegar na sua repartição e vai ter lá, ao seu lado, um trabalhador terceirizado, explorado, que não fez concurso, que é contratado por uma empresa privada para fazer a mesma coisa que você. O que vai acontecer em pouco tempo? Acabou o concurso e aqueles terceirizados é que vão executar o serviço, sabe-se lá como. Por enquanto, está ali preservada a atividade privativa de cargo típico de Estado, lá no parágrafo 4º. Quantas vezes vocês já viram uma coisa assim? Isso aí está colocado aí para nos dividir, para colocar no comodismo aqueles que acham que a categoria deles é exclusiva de Estado. Até a próxima lei que tira isso aí. Vocês se lembram da PEC da Previdência, lá no governo Lula, em que criaram a Previdência Complementar? Naquela época, colocaram lá Previdência Complementar de gestão pública, gestão pública. E nós brigávamos naquela época, eu era sindicalista, presidente do Sindicato dos Auditores, brigamos muito. E reclamando que, olha, até quando essa palavra pública vai ficar aqui? E parlamentares diziam, não, é garantido, está na Constituição. Eu falei, até quando? Vocês podem garantir que isso aqui não vai ser mudado nunca? E olha aí, o que aconteceu agora na reforma de Bolsonaro e Guedes? Já não é mais gestão pública. Quem faz análise de conjuntura de longo prazo percebe essas pegadinhas. Essa pegadinha aí, ó, de preservar a atividade típica é temporária, minha gente. Quem é que garante que isso vai ficar aí para sempre? Ninguém pode garantir isso, tá? Vamos à luta. Essa PEC é a PEC da mentira e do risco. Tem artigo nosso publicado pelo Extra Classe que coloca mais informações sobre isso para que eu possa cumprir o tempo aqui. As inconstitucionalidades dessa PEC são inúmeras. Eu tive a oportunidade de denunciar na audiência pública da CCJ na Câmara, mas, infelizmente, a CCJ passou por cima de várias. Tiraram lá o princípio da subsidiariedade, porque aquilo ali estava vergonhoso demais. Tiraram, mas deixaram o 37A, deixaram a violação das cláusulas pétreas, porque o constituinte originário se referiu às funções públicas como atribuição do Estado. E atribuição do Estado não são só as carreiras que estão aí sendo temporariamente consideradas como carreira de Estado, não. Quem está lá na ponta, no SUS, está exercendo uma função pública do Estado. O direito à saúde está lá no artigo 6º da Constituição. E quem está prestando serviço de saúde está exercendo uma atribuição do Estado. Dois minutos. Sim. O direito à educação, idem. Então, todas as funções públicas são atribuições do Estado. A PEC rasga isso. Acaba com esse termo, o termo função pública desaparece da Constituição. E ela coloca vínculos, 5 vínculos, 4 temporários, 4 precários. Então, isso aí tem que ser visto, essa luta tem que seguir. Nós enviamos interpelação, como eu falei, o problema do Brasil está aí, ó. Está no gasto exorbitante com essa chamada dívida, e que tem crescido principalmente por causa da política monetária suicida do Banco Central.
O déficit está no Banco Central, tem artigo detalhando isso. Aqui eu só queria alertar, enquanto a dívida ficou com quase 40%, os 26 estados, DF e 5.575 municípios ficaram com 9,72%. Então, os municípios, o orçamento dos municípios é brutalmente prejudicado por essa distribuição errada. O Tribunal de Contas da União já afirmou que a dívida não serviu para investimento no Brasil. Ora, se não serviu para investimento, serviu para quê? Para esses mecanismos que a auditoria cidadã vem denunciando, mecanismos de política monetária sem contrapartida alguma, criam dívida para transferir dinheiro para banco. Falamos isso em audiência na CAI, em artigo, em live que vocês podem acessar depois. Vou citar só 2 mecanismos aqui para encerrar. O mecanismo da Bolsa Banqueiro. Quase 2 trilhões da dívida está lá com o Banco Central e o Banco Central usa para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Mecanismo que funcionou de forma ilegal durante anos e foi legalizado agora no projeto de lei 3877, recente, aprovado agora em plena pandemia, sem debate algum, sem audiência pública, uma vergonha. Sem limite à remuneração aos bancos, tá? Remuneração sobre dinheiro que nem é dos bancos, dinheiro da sociedade, que fica duplamente lesada. Lesada porque o dinheiro público vai para remunerar banco, em vez de ir para a saúde, para a educação, para distribuir em fundo de participação. E lesada por quê? Porque enquanto o dinheiro, nosso dinheiro que está nos bancos, fica esterilizada no Banco Central, os bancos só emprestam para as pessoas e para as empresas a juros extorsivos. O juro de mercado é alto no Brasil e paralisa toda a economia por causa dessa Bolsa Banqueiro, tá? E o grande capital já não quer mais só o juro, não. Ele quer o consignado de recursos públicos. O esquema fraudulento da securitização é isso. É uma espécie de consignado de recurso público que está lá no regime de recuperação, que está sendo imposto a todos os entes federados, tá? Por isso, nós temos que exigir uma auditoria dessa dívida. A fonte do problema está aí. É por causa, a dívida está por trás de todas as privatizações, de todas as contrarreformas, de todos os ajustes fiscais. PEC do teto congelou tudo, a dívida ficou fora. Emenda 109 agora, ajuste fiscal para arrochar tudo, novo subteto para sobrar mais para essa dívida. Finalizo convocando todos a conhecer essa realidade, porque ao conhecer a realidade, nós vamos ver que o nosso inimigo é comum. Nós temos um só inimigo, um só, que está lá no mercado financeiro e que tem todo o dinheiro do mundo e sai comprando e corrompendo todo o sistema. Nós temos que criar uma mobilização social consciente para virar esse jogo. Rejeitar a PEC 32, investigar o Banco Central, auditoria com participação social. Aguardo vocês nas nossas redes sociais, porque é hora de virar esse jogo. Muito grata, fico à disposição se tiver alguma pergunta.